Tudo bem, gente? Como é que foi a semana? Quebraram muito a cabeça lá fazendo atividade? Hoje a gente vai voltar para falar um pouquinho da atividade e vamos avançar um pouquinho mais, tá? Então, crias, hoje nós vamos conversar muito sobre o porquê de fazer este bendito plano de marketing. Que negócio trabalhoso, que negócio custoso, né? Porque eu tenho que ficar respondendo um monte de perguntas, uma planilha. Para que eu estou fazendo tudo isso? Por que isso é realmente importante? Vocês sabem que no Brasil, a grande maioria das empresas que abrem, fecham ou deixam de existir, ficam inativas entre 2 e 5 anos. Isso é uma realidade brasileira. E o principal motivo por que isso acontece é justamente essa falta de organização, essa falta de estruturação. Então, quando a gente já parte para executar um empreendimento, um negócio, uma atividade empresarial, com essa estruturação desenhada, a possibilidade dessa empresa não dar certo acaba ficando muito menor. E nós queremos que as empresas que vocês estão prospectando, elas deem certo, elas avancem, elas cresçam, elas se expandam. Nós não queremos de forma alguma que essas empresas que aqui estão, em menos de 2 anos ou até 5 anos, deixem de existir. Muito pelo contrário. Só que é trabalhoso o processo, né? Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse ao contrário. Então, a gente está partindo da estruturação para depois a gente chegar na implementação das ações e depois na avaliação das nossas ações. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre plano de marketing. Primeira coisa, a gente precisa entender o que, afinal de contas, é um plano de marketing. Primeira coisa, a gente precisa entender o que, afinal de contas, é um plano de marketing. Um plano de marketing é o nosso principal produto dentro de um processo de marketing. Como eu já expliquei para vocês, o marketing é toda a estratégia empresarial que vai designar que produto a gente vai entregar para o mercado, para quem que a gente vai vender, com que preço, como é que nós vamos distribuir, como é que nós vamos comunicar. Isso tem que ser feito de uma maneira estruturada. Então a gente faz um planejamento onde nós vamos colocar todas as informações e isso vai nos permitir acompanhar periodicamente os nossos esforços. É nesse planejamento que a gente vai determinar quem são os responsáveis por executar determinadas ações, quais os recursos que a gente vai entregar, quais os índices de controle que a gente vai usar para aferir o nosso desempenho, né? Então, por isso é importante que a gente esteja com tudo muito bem estruturado. Por que é importante eu fazer esse plano de marketing? É importante para que toda a nossa empresa se una em função de um único objetivo, de um único propósito, que é o sucesso deste empreendimento, que é o sucesso dessa empresa. Existem vários modelos de plano de marketing, né? A gente estruturou aqui um modelo que é mais viável, mais execuível e que pode funcionar para a maioria das empresas. Mas é fundamental que na execução desse plano de marketing ele seja feito com a participação de todos os membros da equipe. Não só os diretores, não só os gestores principais, mas todo mundo que está envolvido no processo possa também dar a sua opinião a respeito deste planejamento. Um plano de marketing ele vai ter 3 grandes etapas. A gente está na etapa 1, que é a etapa do planejamento, que é a etapa trabalhosa, é a etapa que exige da gente um esforço aí de descrever as nossas atividades, de mensurar, de fazer conta, de estabelecer critérios. Mas tudo isso é muito importante para que a gente possa depois, na implementação, fazer o nosso acompanhamento. Depois que eu planejo tudo, eu vou para a minha parte de implementar, né? Será que aquilo que eu pensei está dando certo? A gente não pode ser aquele empreendedor. Eu tive um chefe de uma empresa muito grande onde eu trabalhei, que a gente falava assim para ele: fulano, vamos fazer um planejamento anual, a gente precisa fazer um planejamento com todo mundo. Ele dizia: não,
Eu tenho tudo planejado aqui, ó. Tá tudo na minha cabeça. E não pode ser assim. Por quê? Porque se esse empreendedor, esse gestor, for acometido, por exemplo, de uma enfermidade, né? Ele fica um tempo sem estar presente na empresa dele. A empresa vai deixar de existir? Se tem tudo planejado, se sabe quais são os passos e como executá-los, as pessoas que estão à frente da empresa, estão ali na operação da empresa, vão tocar o processo. Então não pode ficar aqui na cabeça do empreendedor, né? Tem que estar tudo realmente organizado e documentado. A gente vai para essa fase de implementação, que é a fase onde a gente vai testar tudo que a gente pensou de estratégia e vai acompanhando ali, ó, tem que ajustar, não tem que ajustar, vamos mexer aqui, vamos alterar aqui, né? Isso é muito importante. E depois, coloquei em operação tudo aquilo que eu planejei, eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar e eu tenho que estabelecer índices de controle, eu tenho que saber mensurar, né, os pontos importantes das minhas ações. Porque não adianta também eu propor que eu vou acompanhar o resultado das minhas vendas, que eu botei uma meta, que eu tenho que aumentar 25% do meu faturamento e deixar para aferir se eu realmente atingir essa meta só no último dia do mês. Eu tenho que acompanhar diariamente, semanalmente as minhas metas, né? Então eu tenho que ter algum tipo de índice de controle. Então vamos falar aqui um pouquinho da primeira etapa, que é a etapa do planejamento. Aqui é muito importante, por quê? Porque aqui que eu estou conhecendo o mercado, o perfil do meu consumidor. É aqui que eu vou pensar nas decisões mais assertivas. Aqui que eu vou estabelecer meus objetivos, as minhas metas. Aqui que eu vou selecionar os canais de comunicação e os canais de distribuição. Aqui que eu vou estabelecer se eu vou ter uma loja física ou se eu vou ter uma loja virtual. Quais os tipos de produtos e serviços que eu vou ofertar visando aquele perfil de público que eu quero atingir. Com que preço eu vou vender. Então tudo aqui, todas essas respostas estarão na minha fase de planejamento. Então é a fase que eu vou gastar mais tempo. E para que a gente comece a entender esse processo, eu criei aqui uma personagem fictícia, que é a Ana Maria. Tem alguma Ana Maria entre nós? Não me lembro o nome de todo mundo. Bom, a nossa Ana Maria aqui é uma empreendedora. Ela é uma assistente social que com a pandemia acabou perdendo a sua atividade profissional e ela resolveu pegar suas economias e empreender e abrir aí uma empresa de doces. Ela vai começar a trabalhar em casa, tá? Ela sonha realmente em ter uma loja física, ter uma identidade, né? Um ponto ali que ela possa trabalhar a identidade visual da sua marca e mostrar de forma mais organizada, né? Com layout mais organizado a exposição dos seus produtos. Mas nesse primeiro momento a Ana Maria vai trabalhar somente virtualmente. A Ana Maria é uma apaixonada por doce, sempre foi. Ela tem 32 anos, ela é solteira e tem um filho, né? Então a Ana Maria, tá aqui o perfil da Ana Maria, nossa empreendedora. E vamos ver o que a gente vai conseguir organizar para Ana Maria. Tem mais gente entrando, ver tudo, dependente de todos. Pronto, tá aí, já entrou todo mundo que estava aqui, tá? Então vamos lá. Lembram lá do nosso sumário executivo? Primeira parte do plano de marketing que a Ana Maria vai ter que trabalhar é o sumário executivo. O sumário executivo é um resumo do seu plano de marketing. Por que ele é um resumo? Porque lá que você vai colocar as características principais do seu negócio, isso situando no presente, né? Como é que está o extrato da sua empresa agora, como se fosse um raio-x da sua empresa neste momento. Ali você vai colocar os seus objetivos, vai colocar as suas metas, a missão, a visão e os valores da sua empresa. Desculpa eu estar saindo e entrando toda hora porque eu estou aceitando as pessoas, tá? Então é como se a gente pegasse aquela primeira foto lá do sumário executivo. Sabe quando o médico pede um raio-x? E aí ele vê assim, as coisas mais amplas, né? Mais amplas ali do seu organismo. É como se a gente visse de uma maneira mais
ampla à sua empresa. Por que eu estou dizendo de maneira mais ampla? Porque se eu preciso o médico não precisa às vezes de um exame mais detalhado, o raio-x não é suficiente, então ele pede uma ressonância magnética. Dependendo da área do corpo que precisa ser investigado, ele pede um exame mais complexo, né? Então, se o humano executivo é esse raio-x, ele vai te trazer uma visão ampla, mas não totalmente pormenorizada. Por isso, a gente precisa continuar preenchendo algumas atividades ali daquele plano de marketing, daqui o Canva, tá? Então, como eu expliquei, são 9 blocos estruturados. A primeira parte desses 9 blocos, ele vai falar muito conosco sobre a nossa empresa. Então, aqui, ó, parceria-chave, atividade-chave, recurso-chave. São situações embaixo a minha estrutura de custos, aqui embaixo os meus recursos-chaves, aqui é o centro a minha proposta de valor. Depois relacionamento com o cliente, segmento de cliente, os canais de distribuição e fluxo de receita. Aqui. Então, a minha atividade-chave eu vou escrever aqui, que é a minha atividade principal. Os meus recursos-chave, se eu aportei algum recurso, né, para a criação dessa empresa. As minhas parcerias-chave, se eu tenho algum fornecedor que também é desenvolvedor, ou alguém que me fornece algum insumo que é fundamental para o desenvolvimento do meu produto, tudo isso eu vou descrever aqui. A minha proposta de valor. Aqui, o que o cliente vai enxergar de benefício comprando na minha empresa? O que esse cliente vai enxergar a mais do que nos meus concorrentes? Então, o que eu estou entregando para ele que é intrínseco, intangível, além do produto ou do serviço que ele está comprando de mim? Aqui no meu relacionamento com clientes, como é que eu estabeleço esse relacionamento? Eu tenho um programa de fidelidade, eu desenvolvo algum tipo de contato com esse cliente semanalmente, mensalmente, eu mando um e-mail marketing, eu mando um cartão de aniversário, eu mando um cartão de boas-vindas, um cartão de Natal. O que eu faço aqui para cativar os meus clientes? Eu vou descrever essa informação aqui neste quadrante, tá? O meu segmento de clientes, a gente não falou tanto na aula passada sobre segmentação? Não falamos muito sobre isso? Qual é o seu segmento? Usando o exemplo da empresa de imóveis. O meu segmento de mercado, o segmento de clientes é mercado imobiliário. E eu vou atender dentro dessa segmentação que perfil de clientes? Eu vou atender clientes da classe A, classe B, classe C, classe D. Eu vou atender clientes em todo o Distrito Federal, em toda Goiânia, em toda São Paulo ou de uma região específica. Eu vou descrever isso aqui, certo? Os meus canais aqui, quando a gente está falando de canais, eles podem ser tanto de comunicação quanto de distribuição. Quais são os meus canais de comunicação? Ou seja, que eu uso para fazer a minha mensagem chegar até o meu cliente. Eu posso usar a TV, eu posso usar o rádio, eu posso usar um panfleto, eu posso usar a internet, certo? Então, quais são esses canais que eu uso para fazer essa mensagem chegar? E eu também tenho os meus canais de distribuição. Como é que o produto chega até a casa do meu cliente? Ele vai até uma loja física comprar o produto de mim? Ele compra da minha loja virtual? Ele compra pelo meu WhatsApp? Ele compra pela internet, através de um marketplace? Eu coloco o meu produto, por exemplo, no Magazine Luiza e ele compra de mim através do Magazine Luiza ou do Mercado Livre? Como é que chega até o meu cliente esse produto? Eu vou colocar aqui. E qual é o meu fluxo de receita? De onde que vem o dinheirinho para minha empresa? Vem da venda dos meus produtos ou vem de algum outro lugar? Então, isso que eu vou detalhar ali. Professora? Oi, tô aqui. Sobre a proposta de valor, você poderia nos orientar mais uma vez, por favor? Claro. O que é uma proposta de valor? Valor é diferente de preço, né? Vamos supor que eu compre um brigadeiro.
O brigadeiro custa R$5. O que é valor para mim? É o sabor desse brigadeiro. É a forma como ele é apresentado. É o cuidado na entrega, na produção, na embalagem, o carinho com que eu sou atendida. Então, proposta de valor é aquilo que eu vou levar comigo, que eu vou comentar com todo mundo. Gente, eu comi o brigadeiro da Maria de Fátima. Não. E é um brigadeiro que quando a gente come, a gente fica assim, sabe? Parece que a gente está no céu. Então, o valor, entenda como a sensação de satisfação que o cliente tem quando ele consumiu o seu produto. Poderia ser só, então, só não, mas de repente a experiência que a empresa fornece ao cliente? A experiência? É, a experiência também. A experiência faz parte da proposta de valor, né? A proposta de valor é esse encantamento que faz com que o cliente volte e compre novamente. Quantas lojas de brigadeiro tem em Brasília? Quantas confeitarias tem em Brasília? Por que um cliente sairia da Asa Sul para ir até Águas Claras comprar naquela brigadeiria, aquele brigadeiro? Sabendo que ele vai gastar combustível, tempo. Por que ele faria isso? Porque aquele brigadeiro é muito especial. Pelo desejo de comer aquele brigadeiro. A vontade dele, a necessidade dele passa a ser um desejo. E é o mesmo quando você deixa de comprar uma calça de R$30 lá na 44 e passa a comprar uma de 3 mil. Pela marca. Ela vira um objeto de desejo. Por quê? Porque você está enxergando ali, naquela calça jeans, usando o seu exemplo, um valor que é além do físico. Ou seja, quando eu uso aquela calça jeans daquela marca e eu desfilo por aí, as pessoas olham para mim e falam: nossa, que pessoa de bom gosto. Nossa, essa mulher é sofisticada. Nossa, essa mulher tem um alto poder aquisitivo, porque ela está usando aquela marca X. Quando eu tomo água PE, que é uma água, né, super refinada, né, que tem todos os cuidados da sua produção, a água é retirada de um poço a 2.000 quilômetros dentro da terra, sei lá, tô brincando aqui, ela tem uma outra percepção de gosto. Né? A água nem tem gosto, mas parece que a gente está tomando um champanhe, de tanto que a água é especial. Então, valor é isso, é aquilo que a gente leva além dos benefícios funcionais. Então, qual é a proposta de valor que vocês querem para as marcas de vocês? Rosana, como é que você quer que a sua imobiliária, a Rental, seja enxergada pelo público que você atende? Então, a gente estava até discutindo isso um outro período, né? Eu trabalhei muito tempo com classe C, com Minha Casa Minha Vida, esse tipo de coisa. E eu estava trocando o segmento. E é muito mais difícil você trocar o segmento de uma empresa do que você criar uma nova empresa sem segmento algum e começar do zero. Então, assim, eu falo que eu saí da classe C, mas a classe C não saiu de mim, porque não adianta, meu público é esse. E eu vendo alto padrão, vendo, mas eu não consigo, assim, o povo se identifica comigo. Então, é como se eu fosse a marca, eu não vou ser uma água dessa, entendeu? Eu vou ser a aguinha mineral mesmo de R$2, não adianta. Mas você pode ser a aguinha mineral de R$2 e ter dentro da sua estrutura, né, esse diferencial competitivo que faz essa classe C se sentir especial. Mas assim, por exemplo, é diferente, né? Eu mexo com imóveis. É diferente o público que você trabalha com um apartamento de R$200 mil e um público que você trabalha com um apartamento de 5 milhões. Então, a segmentação da empresa ela tem que estar muito clara dentro do que você vai trabalhar. E hoje, isso é um conceito meu, né, Carla? Que, assim,
Hoje é igual medicina. Vai ter um médico para o olho direito e um oftalmologista para o olho esquerdo. Cada vez está se especializando mais. E quanto mais você se especializa naquilo que você faz, melhor a qualidade de serviço, melhor o trabalho que você vai fazer em cima disso. Então, assim, se você se especializa apenas no olho direito, mas você vai ser o melhor do olho direito, oftalmologista do olho direito do mundo. Pronto. Sim. É isso mesmo. Isso não quer dizer que uma empresa não possa atuar em mais de uma segmentação. A gente pode ter, por exemplo, existem empresas da área de construção civil, usando o exemplo da Rosana, que tem divisões. Então, ela tem uma divisão Prime, que atende ali só produto de 5 milhões e um público X, mas aí ela estruturou uma equipe que fala essa língua, ela tem uma equipe de comunicação que vai desenvolver uma mensagem com as particularidades desse público, ela tem uma equipe de vendas focada nesse público, né? Ela tem toda uma forma de fazer daquela divisão. Assim como ela pode ter dentro dessa mesma construtora uma divisão para produto popular, que aí é outra equipe de comunicação, outra equipe de vendas, com foco em especificidades daquele público que será atingido. Quando a gente é um microempreendedor, uma empresa pequena, é muito difícil a gente ter condição de estruturar divisões dentro da nossa companhia, da nossa empresa, para atender todo mundo. Então, por isso é fundamental a gente segmentar. Saber exatamente para quem eu vou direcionar a minha estratégia. Certo? Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu posso até tentar atender, mas eu não vou atender com tanta qualidade. Eu vou acabar me perdendo. Então, por isso é importante a gente ter esse cuidado com a segmentação. Maria de Fátima, ficou mais claro para você o que é a proposta de valor? Sim, professora, ficou claro. Deixa eu só ver aqui com você se seria isso mesmo. Quanto ao meu produto, por exemplo, eu faço doces e geleias, né? Ah, então hoje é para você isso aqui, né? E aí, o meu produto, aí eu coloquei aqui como proposta de valor, que é feito artesanalmente. Eu não sei se eu tenho que colocar exatamente isso, só me tira a dúvida. Artesanalmente, feito na lenha, com frutas frescas, orgânicas, as embalagens são biodegradáveis. Eu uso a sustentabilidade em todo o processo de produção. E no caso eu recolho eu reaproveito as cascas, né, para fazer o lixo orgânico. Enfim, isso seria proposta de valor? É uma proposta de valor, sim, Maria de Fátima, maravilhoso que você colocou aí. O que a gente vai fazer depois é condensar tudo isso numa frase. Certo. Quando as pessoas ouvirem essa frase, elas já vão entender tudo isso que está por trás. Já você vai entender o que eu quero dizer com isso, tá? Tá bom. Então, outra só mais uma dúvida aqui, professora, claro. Sobre esse estrutura de custos é o quê? Então, estrutura de custos, por exemplo, você tem vamos supor que você tenha 3 produtos no seu portfólio. Ah, sim. Um produto principal e outros 2 produtos que você trabalha. Pega pelo menos o seu produto principal e monta pra gente a estrutura de custos ali. Quanto você gasta de matéria-prima, né, de insumos, fornecedores, custo fixo, custo variável, energia, embalagem, né? Faz uma mini estruturação ali para a gente ter uma ideia da composição de custos do seu produto, até para depois a gente te ajudar a criar uma precificação adequada para ele. Ah, entendi. Tá? Então, se vocês têm vários produtos, peguem só o produto principal. Eu sei que muitos empreendedores aqui trabalham com vários produtos. Pega o seu produto-chave, o seu carro-chefe. Tá bom. Tá. Obrigada, professora. Nada. Aí, uma coisa que a gente precisa colocar também, que está lá no nosso plano de marketing, é a definição do posicionamento de mercado, né? Ou seja, como é que o cliente vê o negócio? No caso da Maria de Fátima, ela já trouxe para a gente essa informação. O posicionamento dela de mercado é
uma doceria artesanal. Então, o sabor feito como se fosse aqueles doces antigos, sem química, sem toda essa coisa que a gente coloca hoje nessas docerias de larga escala, que reforçam muito o sabor, mas que trazem uma série de malefícios à nossa saúde, né? Então, ela vai criar aqui uma identidade para a marca dela que vai traduzir exatamente isso. Como é que é feito esse produto? Como é que é criado cada um dos produtos que ela oferta, cada doce, cada geleia, cada compota, com essa qualidade, com esse cuidado artesanal. Vai criar aí a identidade da marca dela, essa brand persona que a gente falou na aula passada, né? Então, o diferencial competitivo dela é ser artesanal. Não é no bairro onde ela vai colocar a doceria dela ou vai distribuir os produtos dela. Será que tem alguma outra empresa que faça o seu processo de produção com tanto cuidado como ela descreveu para a gente? Aproveitando as cascas, usando tudo natural, não usando nenhum corante artificial, nada disso. E como é que ela vai fazer para que essa informação chegue até o público que ela quer atingir? Se a gente fosse traduzir aí a proposta de valor da Maria de Fátima, da nossa Ana Maria, que agora eu vou começar a chamar de Maria de Fátima, seria uma vida doce e saudável. As pessoas que consumirem os produtos delas estão entendendo que elas estão consumindo um doce, sim, para que a vida fique mais doce, mais alegre, mais suave, mas de forma muito saudável. Então, ela vai começar a disseminar essa informação, uma vida doce e saudável, nas redes sociais, nas embalagens, em tudo aquilo que ela quiser intensificar, tudo aquilo que ela quiser fazer com que chegue até o consumidor final. Com o tempo, eles vão começar a absorver essa informação. E aí, Maria de Fátima, é muito legal quando você for entregar o seu produto, na sua embalagenzinha, você colocar uma etiqueta descrevendo como é que foi fabricado aquele produto, ou quais são as matérias-primas que são usadas na composição daquele produto, né? Reforçando que eles são feitos todos de forma absolutamente artesanal, que é como se fosse um diamantezinho que é lapidado um a um. Isso é valor. Você vai entregar uma caixa de geleia, nessa caixa de geleia, faça um cartão para o seu cliente. Coloque ali assinado à mão, um manuscrito mesmo, que foi feito com todo carinho pensando neles, né? Isso faz uma diferença enorme. Isso mostra cuidado. Cuidado é valor. Cuidado demonstra que aquilo foi feito de uma maneira particularizada. Não foi feito para todo mundo. A empresa lá do nosso amigo, eu esqueci o nome dele agora, deve estar aqui conosco, da escola de Kung Fu. Quando o aluno faz uma matrícula, o que você entrega para esse aluno quando ele se matricula? Ele recebe alguma correspondência por e-mail? Ele recebe algum kit de boas-vindas? Ele, no primeiro dia de aula dele, ele é acompanhado por algum instrutor? No primeiro mês dele dentro da academia, é feito algum tipo de contato, alguma avaliação com ele, para saber o que ele está achando, se ele está feliz com a parceria de estar ali treinando com aquela escola de artes marciais? É oferecido algum benefício além das aulas para ele? Tudo isso é valor. Valor é o que a gente leva, além do preço que a gente paga. A gente falou um pouquinho de segmentação na semana passada, né? Volto a reforçar a importância disso agora. Você vai segmentar ou por geograficamente, né? Uma segmentação geográfica, ou demográfica, que você vai pensar idade, sexo, raça, orientação sexual. Dependendo do seu produto, você vai escolher que tipo de segmentação você vai fazer. Pode ser psicográfica, por estilo de vida, por status, pode ser comportamental, por atitudes em relação ao produto. A Rosana trouxe o exemplo para a gente aqui de uma segmentação psicográfica, né? Ela trabalha muito ali com um perfil de público que vai
tanto da classe A, que ela já vendeu muito, vendendo imóveis de 5 milhões, e esse público tem todo o estilo de vida, mas que ela é mais conhecida do público BC, que é classe média, que ela também atuou durante muito tempo. Então, qual é o público que você vai focar os seus esforços? Qual é a região que você vai atingir? Isso é fundamental. Isso é fundamental. E você fazer essa concepção desse seu avatar do cliente ideal. Quando você consegue criar esse personagem, você consegue pensar em quais as estratégias você vai adotar para poder alcançar esse personagem. Gente, depois que a gente faz toda essa parte de sumário, canvas, a gente vai começar a entrar numa outra parte aqui do nosso plano de marketing, que é a análise do ambiente. Ok, abri a minha empresa, só que a minha empresa ela existe no mundo e ela está sujeita a uma série de fatores e variáveis. Quais são essas variáveis e fatores que podem impactar diretamente no sucesso ou no insucesso da minha atividade empresarial? Eu tenho que considerar todos eles. Então, o primeiro fator que eu vou considerar são os aspectos econômicos, os chamados fatores econômicos. Eu tenho muito controle sobre isso? Eu tenho controle sobre a inflação brasileira? Eu tenho controle sobre as taxas de juros que os bancos cobram? Eu tenho controle sobre o que os jornais, as revistas estão informando diariamente a população sobre a nossa situação econômica? Eu não tenho controle sobre isso, mas isso vai afetar a minha empresa. Estamos todos sabendo, vivemos um momento de pandemia. O que aconteceu com a renda do brasileiro? Encolheu, diminuiu. Muita gente perdeu o emprego, muita gente desempregada, né? O Brasil começou uma recessão. Para que a situação não fosse pior, a gente teve aí um auxílio emergencial que segurou a onda um pouquinho, mas não o suficiente. Eu, enquanto empreendedor, eu tenho controle sobre isso? Nenhum, mas isso vai me afetar profundamente, né? Um outro fator que também me afeta e que eu também não tenho controle são as características socioculturais da população, são os fatores socioculturais. Então, o tamanho da população, a concentração, o grau de escolaridade. Se eu sou uma empresa de imóveis, uma imobiliária, e vamos supor que eu quero me mudar agora para Brasília, eu quero me estabelecer em Brasília, saber que Brasília tem a maior renda per capita do país é interessante para mim, porque as pessoas têm o maior poder aquisitivo. Tanto que o metro quadrado em Brasília é um dos mais caros do país, certo? Qual que é o comportamento dessas pessoas, as necessidades desses consumidores? Né? Qual tipo de bem, de imóvel, né? Falando aqui do exemplo da Rosana, que é adequado para as pessoas que moram em Taguatinga? Será que o perfil de imóvel para quem mora em Taguatinga é o mesmo perfil de imóvel para quem mora no lado sul? Então, isso também me afeta. Um outro fator que nos afeta são os fatores tecnológicos. Então, a gente precisa se adaptar o tempo todo às novas tecnologias. Há 5 anos, a gente não imaginava que esse boom digital ia acontecer de uma maneira tão rápida e tão forte como a gente está vivendo agora, de 2020 para 2021. Quem não tem uma presença digital praticamente não existe, né? Todo mundo tem um smartphone. A última coisa que o nosso celular faz é uma ligação telefônica, né? O celular virou um mini computador onde a gente tem a vida. A gente trabalha com banco, a gente usa banco, a gente faz compra, a gente assiste filme, a gente se relaciona, tudo pelo celular. E isso foi muito rápido. Então, a gente está sujeito também, as nossas empresas estão sujeitas a essas mudanças da tecnologia, que nós vamos precisar nos adaptar a todas elas. Um outro fator que nos afeta muito é a concorrência. Até então, nenhuma academia ali de artes marciais, ali perto da Asa Norte, resolveu desenvolver um produto, um mote de comunicação só para o público feminino que quer fazer artes marciais. Já imaginou se amanhã uma concorrência sua faz uma coisa dessa? Entra aí com uma campanha pesada nas redes sociais,
cria um ambiente ali todo decorado só para o público feminino, contrata uma professora que vem lá, sei lá, não achou em Brasília, tá de São Paulo, do Rio, sei lá de onde, e começa a trabalhar esse público. Isso vai te afetar de alguma forma? Eu acredito que sim. Em parte, Oi? em Vai te parte, afetar eu de acredito que alguma vai forma, afetar. né? Então a gente está sujeito a tudo isso. O que a gente tem que fazer é se antecipar à concorrência, né? Temos que nos antecipar ao que pode acontecer, o que a concorrência está fazendo. Porque da mesma maneira que vocês estão se capacitando daqui, os seus concorrentes estão se capacitando de lá. E por último, gente, a gente tem que olhar para os fatores internos. O que eu tenho poder de mudar dentro da minha empresa? Tudo isso aqui que eu falei para cima, a gente não tem tanto controle. Mas dentro da minha empresa, equipe, gestão, insumo, forma de fazer, tudo isso eu tenho condição de trabalhar. Então, o que eu posso fazer quando eu analiso criticamente a minha empresa? O que eu posso efetivamente melhorar? O que eu posso modificar? É a nossa matriz SWOT, ou matriz fofa, como muita gente conhece. Alguém tem pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. É a nossa atividade 3 lá da planilha. Que essa matriz SWOT, gente, ela foi desenvolvida ali por pesquisadores há muitos anos também, nos anos 60. E ela dá pra gente assim, uma visão gráfica de como a nossa empresa está internamente e quais são os fatores que podem trazer algum impacto sobre os nossos negócios. Então, o que é interno, que é o que a gente vai trabalhar essa semana? As nossas forças e as nossas fraquezas. O que pode ser considerado uma força dentro de uma empresa? Aquilo que eu tenho controle. Eu tenho controle sobre a produção, Maria de Fátima? Você tem controle sobre a sua produção artesanal? Como é, professora? Pergunta? O que pode ser considerado uma força dentro da sua atividade? A produção artesanal é uma força? É uma força. Por quê? Você tem total controle sobre a produção? Tenho, é porque você que vai fazer a sim, geleia. Sim. Isso. Eu tenho, sim. Se você falar Porque para eu parar, faço- não vai ter geleia. Então você tem o controle de fazer. Tem. Isso. Então, se é você que tem o domínio, se é você que tem o controle, ela é uma força. Então, vocês vão listar para a gente naquela planilha 5 principais forças das suas empresas. O meu amigo aqui da escola de Kung Fu, uma força que ele pode ter é essa. Então, a qualidade técnica é uma força. Professora, uma pergunta. Eu preciso saber exatamente a quantidade de produtos que eu tenho? Você tem um portfólio, não tem a Larissa? Isso. Na verdade, eu tenho a... Como é que chama? A nota fiscal das compras, né? Mas geralmente não faço uma contagem do que vai saindo, do que vai entrando. Tem que fazer, Larissa. Você tem um controle de estoque. Você comprou tanto, vendeu tanto, quanto... Não, sim. Eu sei quando tá acabando o estoque. Mas geralmente eu não fico contando, fazendo... Tem que contar. Tem que contar. Estoque é uma coisa que a gente conta diariamente. Tá. Você tem que ter, por exemplo, usando o exemplo da Larissa, é uma fraqueza da Larissa não ter controle de estoque. Fatores internos da minha empresa são aquelas sobre as quais eu tenho total domínio. A produção artesanal da Maria de Fátima é uma força. O descontrole no estoque da Larissa é uma fraqueza. Não ter um atendimento personalizado para mulheres na academia, eu esqueci seu nome. Eduardo, não ter um atendimento personalizado para mulheres na academia do Eduardo é uma fraqueza. Percebe?
Perfeito. Então, essa semana, vocês vão listar para a gente 5 forças das empresas de vocês e 5 fraquezas das empresas de vocês. Tá? Tá bom. Então, vou listar 5 forças e vou listar 5 fraquezas. Em contraposição aos fatores que são internos, sobre os quais eu tenho total controle, existem fatores externos que eu não tenho controle, que se apresentam para a nossa empresa como oportunidades de um lado ou como ameaças de um outro lado. Então, uma oportunidade para o Eduardo aqui. Abrir um curso ou uma turma especificamente para mulheres. Pode voltar que vai sair. É uma super oportunidade que ele tem. Uma oportunidade aqui para a Larissa. Colocar o produto dela em outros pontos de venda que não só a Papuda, onde a irmã dela trabalha. E ameaças? Quem consegue pensar em uma ameaça? Um novo coronavírus. Pandemia foi uma delas. Oi? Pandemia foi uma delas. A pandemia é uma delas. Né? A pandemia atingiu a economia global. Da maneira que você tem a oportunidade de abrir uma turma só para mulheres, uma outra academia pode também abrir um curso só para mulheres, né? A possibilidade de uma outra academia abrir um curso só para mulheres é uma ameaça para você. Concorrência é ameaça? Concorrência é ameaça. O que a concorrência faz que afeta o seu negócio é uma ameaça. Fica preparado. Você tem que estar com o olho no seu negócio, mas tem que dar uma olhadinha o tempo todo lá para os outros também, ver o que eles estão fazendo. Rosana aí está trabalhando com uma construtora. Essa construtora está vendendo um produto popular que está pronto. O produto popular da Rosana custa 190 mil. Ok? Os concorrentes da Rosana começaram agora no mês de junho e julho a dar a documentação do imóvel como presente, como prêmio para quem comprar o apartamento. O que aconteceu com a Rosana, que estava vendendo o imóvel dela? Os clientes começaram a migrar para outra construtora, porque essa documentação vai ficar em torno de 8, 9 mil reais. Ou seja, além do cara pagar os 190 mil, ele tem que pagar mais 8, 9 mil reais de documentação, vai para quase 200 mil. O que a Rosana fez? A Rosana ficou antenada, já começou a ver esse movimento, já correu e botou a equipe de marketing dela para desenvolver alguma coisa nesse sentido. Para poder o quê? Anular a ação do concorrente. Então a gente tem que ficar o tempo todo olhando para anular o que o concorrente está fazendo que vai nos ameaçar. Então vamos lá, gente, vamos seguir com a vida aqui, porque a gente tem muita coisa para falar ainda hoje. Deixa eu só perguntar, professora. A gente fazendo aqui um pequeno exercício pode ajudar a gente a entender como é que a nossa empresa se posiciona perto das concorrentes. Então, faz uma mini pesquisa, né? Como a Gabriela falou assim, mas isso é antiético? Não, não é antiético não, tá? Bota alguém para ir lá visitar os seus concorrentes e trazer para você um feedback a respeito de alguns pontos importantes, como a localização, o público, os pontos fortes, os pontos fracos. Mapeie as estratégias utilizadas pela sua empresa e pelos seus principais concorrentes. Pega 2 ou 3. E aí você vai enxergar como é que você está nessa dinâmica toda. De repente, você até faz aqui uma mini escala e vai avaliar com pontos como é que você está em relação aos seus concorrentes. Então, a sua localização, se for excelente, você vai botar 5. Se for ruim, você vai colocar 1. Se não existir aquele item dentro da sua atividade, você coloca 0. E aí você vai avaliando. No caso da doceria da Ana, da Maria de Fátima, da Maçã da Maria, ela está na frente dos principais concorrentes dela aqui. Ela recebeu 15 pontos no total e o seu principal concorrente recebeu 13. O que ela está pecando aqui? Ela está pecando no atendimento.
ela recebeu 2, que ela foi honesta na avaliação. E a Doce Cia, que é a principal concorrente dela, tem um atendimento assim maravilhoso. Mas o que ela é muito boa? Ela é muito boa na diversidade de produtos. Porque ela tem essa linha natural, essa linha orgânica, ela não usa nenhum corante artificial, nenhum açúcar que faça mal à saúde. E a Doce Cia não trabalha com isso. Olha aqui, ó, onde que ela pode aqui crescer bastante, ó. Nesse item aqui, ó. Os outros concorrentes todos dela estão bem longe dela. Então, esse aqui é um ponto bem importante para ela trabalhar como diferencial. E o atendimento ela precisa melhorar, porque nos outros ela está acima da concorrência. Uma outra coisa que a gente vai trabalhar na aula que vem é o composto de marketing, que é a estruturação dos 4 T's: produto, preço, praça e promoção. E aí nós vamos fazer uma atividade para cada uma das nossas empresas. No caso da doceria da Ana aqui, o que ela poderia configurar no P de produto? Quais as características do produto dela, né? Como é que ela embala esse produto? Como é que esse produto é produzido? Então, tudo isso ela vai descrever aqui. O preço dela está compatível com aquela segmentação que ela falou lá atrás, que ela determinou para trabalhar o produto dela? Como é que está a distribuição dela? Tem uma loja física? Tem delivery? Coloca em algumas padarias da cidade? E como é que ela está fazendo essa divulgação? Como é que ela está promocionando no sentido de fazer a informação chegar até o seu cliente? Isso tudo a gente vai trabalhar na aula que vem, tá? Professora, só uma dúvida. O meu concorrente, eu atendo em casa, tenho um estúdio pequeno. Aí meu concorrente é aquelas pessoas que têm a mesma estrutura que eu, ou quem já tem uma loja, já é maior, eu foco nesses, ou os dois? Você pode focar nos dois. Está tirando o cliente seu? Foca nos dois. Assim, eu posso ser um comércio pequeno e focar, por exemplo, eu sou um mercadinho de esquina, eu posso focar, sei lá, no Carrefour? Pode. O Carrefour está perto de você? O Carrefour ajuda ou atrapalha o seu negócio? Entendi. Por incrível que pareça, às vezes, ter alguém grande perto de você te ajuda e não te atrapalha. Aqui, ó, eu moro aqui na casa da minha mãe em Goiânia, estou em Goiânia, né? Tem um atacadão bem grande. E aí, na frente do atacadão, de uns 2 anos para cá, abriram vários pequenos comércios, mercearias, lojas de fruta. E abriram em função do fluxo de veículo que eles viram na Avenida Goiás Norte, onde ela está localizada o atacadão, que vinha atrás do atacadão. As pessoas saem do atacadão, dão a volta, passam ali, param, compram frutas frescas e vão embora. Então, é um concorrente que às vezes te ajuda. Então, você tem que focar nesse perfil também. Uma questão que a gente vai trabalhar muito, que é muito legal, gente, é achar a identidade da marca. O que é a identidade da marca? É a carinha, é o visual dessa marca, né? Logo, eu estou falando muito mais dos aspectos físicos aqui do desenho, da imagem que eu estou trabalhando. E a marca é o conceito de tudo isso que eu estou construindo. Essa marca precisa ser registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Gostou? Se você cria aí a doceria da Ana, expande o seu negócio, vira uma marca famosa em todo o Distrito Federal com várias lojas, e amanhã aparece alguém que registrou doceria da Ana lá no INPI. O que você faz? Isso todo para você registrar a marca acontece de uma maneira bem gradual. Você entra com o processo, tem uma avaliação, o INPI vai dar um parecer, se for deferido, eles vão publicar para que seja contestado aquilo, tipo alguma marca dizendo que aquela marca já é dela. Isso vai levar 60 dias. Não tendo nenhuma contestação, aí eles vão te dar o uso da marca por 5 anos. Depois você pode registrar por mais tempo, tá? Você vai voltando aqui, gente, ó.
Por que é legal a gente estabelecer uma identidade? Quando a gente vai em um lugar e existe uma identidade, isso acaba facilitando a compreensão do consumidor sobre a nossa proposta de valor. Então, quando eu construo uma identidade, que registre, que traga aquilo que é essencial para a nossa marca, para a nossa empresa. Então, no caso aqui dessa doceria da Ana, a gente criou uma logo delicada, com uma rendinha, que lembra uma coisa assim feita pelo vovó mesmo, né? Trazendo toda essa delicadeza, todo esse cuidado, que eu imagino que é fundamental a gente criar uma padronização visual. Então, como é que o cliente vai receber a embalagem? Ela tem que ter um padrão visual. A nossa frota, que vai levar o produto para o cliente, tem que ter um padrão visual. A fachada da nossa loja tem que ter um padrão visual. As pessoas que trabalham na nossa loja têm que ter uma uniformização, tem que ter um padrão visual. Tudo isso é extremamente importante, né? A gente precisa escolher as cores que nós vamos trabalhar na nossa identidade visual. Se eu estou falando de doce, quais as cores que remetem a chocolate, a doce, a confeito? Qual que é a ideia conceitual que eu quero dar com a minha marca? Um campo de estudo chamado Psicologia das Cores. É por causa dessa influência das cores sobre o nosso comportamento que, por exemplo, os hospitais usam as cores azul e verde na pintura das suas paredes. Por que eles usam azul e verde? Porque são cores que acalmam. Por que o McDonald's usa amarelo e vermelho na sua composição visual? Vocês sabem? Que amarelo e vermelho são cores instigantes da fome e da calor. Então a ideia é que você compre e vá embora rápido. As lojas do McDonald's não foram concebidas para que as pessoas fiquem lá 2, 3 horas. A ideia é o quê? Fast food. Coma rápido e vá embora. Vá embora para dar lugar para outro consumidor. Então, qual é a cor que está relacionada com o seu produto, com o seu serviço? Qual é a fonte que você vai usar para escrever o nome da sua marca? A fonte é essa letrinha que você escolheu. Quais os elementos que você vai trabalhar nessa composição? E aí você tem que criar esse padrão, essa identidade. Isso facilita a compreensão do consumidor. Ajuda a reforçar a nossa identidade de marca, a nossa personalidade de marca, como eu expliquei na aula passada, a nossa brand persona. Definição dos nossos objetivos e metas, como a gente falou lá, é importante a gente ter claro, né, e de uma maneira simples, o que a gente pretende para essa empresa. E a gente precisa determinar metas quantificáveis. Então, se o meu objetivo é ser referência em centro de saúde ou ser referência em doceria na região centro-oeste, o que eu tenho como meta? Por exemplo, conquistar 25% de clientes num período X de tempo. Meta tem prazo, meta é quantificado, tá? É quantificável. Isso. A gente vem para a segunda etapa, que é a implementação do nosso plano de marketing. Tá? O que significa essa implementação? É aqui que eu vou começar a discorrer e testar todas as minhas hipóteses. Eu desenhei aqui um plano mirabolante de sucesso para minha empresa. Agora eu vou colocar em prática. E agora eu vou testar, vou ver como é que ele vai acontecer. Isso aqui a gente vai fazer exercício também, tá lá na planilha. E nós vamos montar um plano de ação. O plano de ação vai determinar o que nós vamos fazer, quando a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quem vai fazer, quanto que vai custar. Tudo que a gente for fazer vai estar neste plano de ação. Todos vocês vão fazer essa atividade para as empresas de vocês. E para finalizar, moçada, a gente tem que estabelecer itens de controle. Então, criei o meu planejamento e implementei,
eu vou ter que estabelecer aqui controles. O que eu vou controlar? Por exemplo, eu posso controlar, no caso aqui da nossa doceria, eu posso querer controlar, fazer uma avaliação mensal do desempenho da minha equipe. Eu posso fazer uma pesquisa do nível de satisfação dos meus clientes a cada 3 meses. Eu posso querer controlar os meus custos, ver se eu estou dentro daquilo que foi programado. Eu posso verificar se está tendo uma variação na quantidade de doces que eu vendi. Né? Eu criei uma promoção, Dia das Mães, eu tive um aumento de vendas, eu tive um incremento de vendas. Eu investi X nessa campanha. Isso me trouxe quanto de payback, de venda, de resultado? Eu posso querer mensurar o meu faturamento projetado com o meu faturamento realizado. Ou seja, eu tenho que estabelecer aqui critérios e acompanhamentos, tá? Dúvidas sobre